Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Vamos falar nesta aula sobre microcontroladores e microprocessadores. E, se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço que deixe lá sua inscrição, seu like e também seu comentário. Vamos direto ao assunto? Vamos à nossa aula. Pau na máquina! Bem-vindos de volta à nossa aula sobre circuitos integrados. Essa é a nossa aula de número 2. Vamos falar então sobre processadores nesse momento. Os processadores, que também são conhecidos como CPU, Unidade de Processamento Central, são essenciais em dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones, dispositivos inteligentes. Vamos falar agora de algumas características dos processadores. Velocidade de clock. Refere-se à rapidez com que os processadores executam as instruções. É medida em Hz e velocidades mais altas normalmente indicam um melhor desempenho. Vamos fazer aqui uma parada para poder compreender. Obviamente, quanto mais frequência, com uma frequência maior, o nosso processador consegue trabalhar, mais instruções ele consegue resolver a cada segundo. Então, se ele tem, por exemplo, 1 MHz, ele vai conseguir resolver 1 milhão de instruções a cada segundo. A cada segundo que ele consegue resolver uma instrução específica, ele consegue ser mais rápido. Mas por que está aqui a palavra normalmente? Porque a resolução dessa instrução não quer dizer velocidade apenas para o usuário que está vendo o trabalho ser feito, ou seja, utilizando o computador. Existem outras características que também influenciam muito o desempenho na perspectiva do usuário, na perspectiva da execução de uma tarefa completa, não de uma única tarefa. Então, a medição da velocidade em Hertz, ela é uma medição precisa, ok? Trabalha-se com a frequência de clock do nosso processador, mas nem sempre, normalmente sim, a velocidade maior quer dizer o melhor desempenho, mas nem sempre. E nós vamos ver isso logo adiante com as características dos processadores, para poder entender que são esses parâmetros que influem no desempenho do trabalho executado pelo processador. Núcleos. Bom, aqui nós temos uma questão da construção dos nossos processadores, que é uma das questões que podem influenciar. Por exemplo, se eu tenho um processador com um único núcleo com uma velocidade x e um outro processador com 2 núcleos com a mesma velocidade do primeiro, obviamente o processador que tem 2 núcleos vai ter uma resposta de eficiência do trabalho, de rapidez do trabalho maior. Porque apesar da velocidade ser a mesma para os dois, nós temos é como se fossem 2 processadores independentes, 2 núcleos independentes a resolver questões ao mesmo tempo. Vamos dizer que nós temos um operário que consegue carregar uma saca de 50 quilos, um estivador num porto, Mas agora, no mesmo turno, eu, em vez de ter um estivador, eu tenho 2 estivadores. E os 2 carregam 50 quilos. Ou seja, a carga do estivador continua a mesma. 50 quilos antes e 50 quilos agora. A diferença é que agora eu tenho 2 estivadores naquele turno do meu porto. E antes eu tinha apenas um. Não é tão simples assim, mas é uma boa analogia para que a gente possa ter uma noção do que estamos a falar. Os processadores frequentemente têm múltiplos núcleos, que são unidades de processamento independentes. Os dual-core, quad-core, hexa-core, octa-core
são comuns, executam várias tarefas simultaneamente. Aqui, tá vendo? Simultaneamente, um dual core com 2 núcleos. Esse está executando tarefas e esse aqui também. Então, se eles têm a mesma velocidade, um dual core vai executar menos tarefas do que um quad core, do que um hexacore, do que um octacore, certo? Então, essa é uma das variantes em que a velocidade não é a única determinante do desempenho do nosso processador. Cache. O cache é uma memória de acesso rápido usada para armazenamento de dados frequentemente acessados, reduzindo o tempo de acesso à memória principal. Processadores geralmente têm o cache L1, L2 e, em alguns casos, o L3. O que isso quer dizer? Ora, existem aquelas informações que no decorrer do trabalho do processamento de dados, você tem que recorrer a ela várias vezes. E quando você recorre a ela dentro do próprio processador, ou seja, onde o meu núcleo está recorrendo a L1, L2, a velocidade com que isso ocorre é muito alta. Muito mais alta do que ocorreria se o meu processador tivesse que acionar lá o meu hard disk para poder ir lá buscar essa memória para vir, para transferir para cá, para transferir para o meu processador. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho processadores com um cache de memória maior também vai influenciar no desempenho do meu processador. É outro fator que influencia na maneira com que ele realiza as funções, que ele realiza o seu trabalho. Isso também vai ser notado para o usuário como desempenho, como velocidade. Ok? A arquitetura refere-se à organização interna do processador e à forma como executa operações. Arquiteturas comuns incluem o x86 da Intel AMD e a ARM, usado em muitos dispositivos móveis. Bom, a arquitetura do processador ele vai ser exatamente todos os elementos envolvidos na sua construção e do modo com que ele vai trabalhar esses elementos, ok? Se ele tem 2 caches, 1 cache, 3 caches de memória, quantos núcleos, como esses núcleos se comunicam entre si, como é que eles se comunicam com a memória, como é que eles se comunicam com os organizadores internos. Então, esta é uma arquitetura formulada. Está ligada a outras características do processador, que nós já vamos ver mais adiante, ok? Processo de fabricação. Indica a tecnologia da fabricação do processador. Geralmente expressa em nanômetros, nm, né? Um valor menor indica uma tecnologia mais avançada que resulta em um melhor consumo e melhor desempenho. Nanômetro é uma medida de tamanho, né? E é uma medida muito pequena. Então, essa tecnologia trabalhada com esse espelho que esse rapaz aqui está... Acho que é um rapaz, isso sim. Que esse rapaz está a segurar aqui. Isso aqui é uma placa de silício, né? Geralmente elas são redondas assim porque elas trabalham com espalhamento de materiais e de líquidos fotossensíveis para poder fazer a impressão, que é um processo fotográfico, né? A litografia desta placa aqui, ok? E cada quadradinho que você vê aqui é um processador diferente, tá? Aqui então estão vários processadores. É claro que esses aqui da borda não se aproveitam, mas todos esses quadrados que estão inteiros são exatamente o processador em si, que ali vai receber as suas conexões elétricas, os seus pinos, e vai ser colocado dentro do encapsulamento de resina para poder ser vendido, né?
daquele encapsulamento que nós conhecemos, o bloco, né, de construção do nosso processador. Esse aqui é um processo litográfico, ainda é a grande maioria do processo de fabricação dos processadores, mas já existem outros processos mais modernos que conseguem fazer fabricação de processadores ainda com tamanhos menores. Só para vocês terem uma ideia da tecnologia envolvida, essas tecnologias de processos de 5 nanômetros, 4 nanômetros, 7 nanômetros, essas tecnologias muito pequenas, ou seja, processadores mais avançados, somente 2 empresas no mundo inteiro, em todo o planeta, tem assim a detenção dessa tecnologia. Uma é um fabricante que fica em Taiwan, ou seja, Taiwan fabrica esses microprocessadores, e a outra fica aqui na Holanda, que é a empresa que fabrica as máquinas que fabricam os processadores. Então, essa tecnologia de processadores mais avançados, com um tamanho menor e mais reduzido, está resumida a 2 empresas no mundo, uma em Taiwan e outra na Holanda, aqui na Europa. Então, quer dizer, para vocês terem ideia do tipo de segredo, de quantidade de tecnologia envolvida e de interesses até mundiais que existem em cima desse processo litográfico aqui. E ainda mais sobre outros processos mais modernos ainda, que já existem e que são mais restritos ainda. Ok? Só para curiosidade aqui, para a gente continuar. Conjunto de instruções. Os conjuntos de instruções estão ligados à arquitetura, e o conjunto de instruções e também os processos de fabricações estão praticamente integrados. Mas eu coloquei em três pontos diferentes para a gente poder perceber o que cada um faz, né? Então, o conjunto de instruções são os comandos que o processador pode executar. Um conjunto de instrução mais amplo pode melhorar a eficiência e o desempenho do nosso processador, tá? Urbano, o que é um conjunto de instruções? Olha, um conjunto de instruções é mais ou menos isso. Dentro da nossa unidade de controle, aqui é o nosso processador, tá? Vamos dizer assim, são os principais estágios do nosso processador. Aqui está o nosso cache 2, aqui tem um cache 1, aqui tem uma entrada, uma unidade de gestão de entradas e saídas de informações, né? E aqui temos uma unidade, que é essa aqui, ó, que é de instruções. O que isso quer dizer? Dentro do meu processador, eu tenho uma unidade onde eu tenho um programa, literalmente é um programa, tá? Que está rodando no meu processador, que determina as instruções para a recepção e o processamento de todos os programas que vão conversar com o meu processador. Isso quer dizer o seguinte: para vocês terem uma ideia, existe uma instrução chamada x86, já falamos aqui dela. Essa instrução x86, ela é praticamente a mesma, claro, as instruções têm algumas diferenças de um modelo para o outro, mas praticamente a mesma, tá? Desde a época do 286, 386, 486, todos os computadores que vieram nessa sequência, os Pentiums, todos esses, né, i3, i5, i7, i9, todas elas têm, estou falando da família Intel, né? Todas elas têm a instrução x86. Então, o que acontece com essa instrução? Essa instrução é o programa interno do nosso processador que determina como o processador executa
as várias ordens que lhe são dadas, entendeu? Então nós temos aqui na instrução que determina como é que ele executa a aritmética, por exemplo, as operações aritméticas. Como é que ele faz isso? Ou seja, como é que ele executa essas ordens aritméticas? Temos outras linhas de instrução aqui que determina como é que ele faz as ordens lógicas, né? Como é que ele determina as questões de geometria, ou seja, para cima, para baixo, esquerda, direita. Como é que ele faz todas as instruções que os programas vão alimentá-lo. Então essa linguagem, vamos dizer assim, tá? Não seria exatamente correto dizer assim, mas essa linguagem de programação que ele tem dentro dele é o que torna compatível com os programas que vão ser rodados nele, certo? A linguagem de máquina não executa diretamente as coisas no meu processador. A linguagem, né, você tem a linguagem de alto nível, que é a que você programa, e tem a linguagem de máquina, que é a que vai ser transformada de alto nível para que o meu processador possa entender. Mas dentro do meu processador existem, para você poder perceber, existe também uma linguagem que vai fazer ele se comunicar com essa linguagem de máquina e se tornar compatível. Se o meu processador não tiver uma linguagem que receba, ou seja, que seja compatível com essa que está entrando, ele não funciona. Ele não vai perceber, não vai entender, não vai rodar. Vai dar erro, vai dizer que aquela instrução não é reconhecida, certo? E existem, tá? E aí há uma questão bem interessante, processadores com mais de um tipo de instrução, tá? Tem processadores que são compatíveis com mais de um tipo de instrução. Obviamente vocês percebem que as instruções elas não são uma única exclusiva para o mundo todo em todas as máquinas. Existem várias instruções e existem os processadores que têm compatibilidade com várias dessas instruções. Ok? Isso é só para pincelar, para vocês poderem compreender mais ou menos como é que funciona o mundo dos processadores, né? Bem, então ISA, Instruction Set Architecture, ou conjunto de instruções de arquitetura. Aqui tem só um exemplo, tá? É o exemplo do x86 que já falamos, tá? Onde você pode perceber que é colocado tudo em camadas de instruções para as aplicações, o algoritmo, né? A linguagem assembler está aqui, né? O código de máquina, né? A microarquitetura, né? As portas lógicas e os registradores. Então, todas essas coisas têm que ser organizadas dentro do conjunto de instruções de arquitetura. E aí você vai me dizer assim, Urbano, mas isso aí é software, então o software não vai mudar nada, é um software, o chip, a construção do chip continua sendo a mesma coisa. Sim e não, porque lembramos que esse software está integrado ao nosso processador, né? Este programa, essas instruções de arquitetura, esse conjunto de instruções está integrado ao nosso microprocessador. Mais que isso, o microprocessador, quando é construído, ou seja, quando ele é projetado, ele está sendo projetado seguindo, claro que os engenheiros, os projetistas vão levar em conta o tipo de ISA que eles vão usar. Por que isto? Ora, vamos dizer que você tem um computador, um PC. Então ele tem que ter uma instrução muito abrangente, por exemplo, porque o que vai ser instalado nesse PC? Que tipo de linguagens? Quais tipos de sistemas operacionais? Né? Então é muito abrangente. Então esse ISA ele vai ter que ser tão abrangente quanto as coisas que vão precisar rodar nesse PC. Mas vamos dizer que eu tenho aqui um processador que é específico para um tipo de máquina qualquer, de um tipo de computador qualquer, que vai executar uma tarefa específica. É só aquilo que ele vai fazer na vida. Você já pode ter uma instrução e uma arquitetura do seu processador diferente, mais dedicada, dando assim mais desempenho para aquela função específica.
Percebe então como é que as instruções são interessantes? Então, o usuário de computador também, quando está adquirindo sua máquina, também leva em conta esse tipo de informação para saber qual é o processador, qual é o tipo de máquina que ele vai escolher, porque ele sabe qual o uso que ele vai fazer do seu computador. E aí, isso também é colocado em conta. Apesar de a grande maioria dos usuários não estar atento a essa particularidade em si, ok? Tá? Vamos adiante então. Já falamos aqui de algumas, isso aqui são só alguns exemplos, né? Das nossas instruções, a MIPS, a RISC-V, o x86 e entre outras. Bom, aí temos dentro dessas arquiteturas, né, dos nossos circuitos integrados, dois grandes grupos, vamos dizer assim, dos nossos processadores. CISC, que traduzindo é computador com um conjunto complexo de instruções. Por que um computador com um conjunto complexo de instruções? Como eu falei agora há pouco, os processadores que vão trabalhar com a linha PC, ou seja, computadores pessoais, eles têm que ter uma grande gama de possibilidades de trabalho. Eles vão trabalhar com uma grande gama de softwares e programas diferentes, aplicações diferentes, características diferentes. Então, essas instruções e essa engenharia de construção do nosso processador tem que ser muito ampla, porque tem que prever que ele seja compatível com todas essas coisas e que ele funcione e tenha um desempenho razoável para todas elas. Expectável que seja assim, né? Já é diferente da RISC, RISC, né? Que é computador com um conjunto reduzido de instruções, né? A RISC já vai abranger os chips que estão colocados em dispositivos móveis, né? Em dispositivos como o seu telefone, tablets, até mesmo pequenos PCs que funcionam com processadores RISC, como você vê alguns tablets que são tablets e notebooks ao mesmo tempo. Também alguns deles funcionam com tecnologia RISC. E por que eles escolhem essa tecnologia RISC? Primeiro porque o telemóvel, o telefone celular, né, o seu smartphone, ele tem uma variedade de aplicações muito mais reduzida do que um PC de um computador pessoal. E o poder dele também não precisa ser igual ao de um computador pessoal em termos de quantidade de instruções. E é expectável, assim, desejável que esses processadores sejam pequenos e com pouco aquecimento, menor aquecimento possível. Você não tem como botar coolers, ventiladores e esses dispositivos dentro de um dispositivo móvel. E também o consumo de energia é muito importante. Eu não posso ligá-lo à tomada. Ele tem uma bateria que tem que durar o maior tempo possível. Então, por isso é que nós temos processadores RISC que vão ter uma reduzida instrução para os computadores com um conjunto reduzido de instruções, né? Então, o RISC vem exatamente ao encontro disso. E vamos gerar o quê? Processadores desse tamanho. Isso aqui é um telemóvel, um smartphone, né? E aqui está um processador. Olha o tamanhozinho disso. Fino, pequeno, uma pastilha realmente muito diminuta comparada aos processadores de PCs, de computadores pessoais. Certo? Mas para isso acontecer, não há, como se diz no ditado, almoço grátis. Você tem que reduzir o tamanho, você tem que ter um número de instruções
e de funções reduzidas para que ele funcione aqui. A sua Smart TV também vai usar isso. Dispositivos, gadgets que são ligados à internet, que tem processamento, geralmente vão sempre usar microprocessadores com instrução RISC. Tá? Bom, agora vamos falar de microcontroladores, né? Aqui temos um microcontrolador. São um pequeno computador em um único circuito integrado. Contém um processador, memória e periféricos programáveis de entrada e saída. Ora, Urbano, isso é um processador? Sim e não. E vamos entender aqui a diferença de um processador para um microcontrolador, tá? Microcontroladores, eles são mais complexos em termos de terem mais etapas, né? Mas não quer dizer que são mais poderosos. Pelo contrário, a maioria dos microprocessadores são menos poderosos que os processadores. Por quê? Como eles têm que executar mais funções, eles têm que ter mais hardware embarcado aqui nessa pastilha. O que acontece? Ele tem um hardware mais limitado também, né? Então vamos com calma para a gente poder perceber o porquê disso. Tudo tem um motivo, e esse motivo sempre vem associado a custo e viabilidade daquele serviço que se quer executar. Tá ok? Então vamos lá. Os microprocessadores, como estou dizendo aqui, né, é um computador em um único circuito integrado. Olha só, todo o computador está aqui. Eu não vou precisar instalar memória externa, não vou precisar instalar periféricos externos para que ele funcione. Tudo já está aqui. Ele está completo. Claro que alguns componentes são necessários ficar fora, tá? Como por exemplo um cristal, alguns capacitores, alguns componentes porque seria desnecessário e ocuparia muito espaço, e também não seria viável colocá-los dentro do encapsulamento, tá? Mesmo porque algum desses componentes pode mudar consoante o uso que você vai fazer para o microprocessador, ok? Então, para ele se tornar mais versátil, os componentes ficam fora. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que os terminais daqui do microprocessador não vão ter praticamente nenhum ou pouquíssimo auxílio da placa-mãe onde eles estão colocados. Eles vão ser quase que a saída direto até o objetivo, né? As portas que estão aqui existem portas digitais, existem portas analógicas, existem portas para comparação de entrada, de saída, ou seja, todos esses terminais aqui em volta, quase todos, claro, são portas que estão prontas para serem usadas, ou seja, já estão em pleno funcionamento. Um processador não funciona assim, ele não tem as portas prontas, ele vai para ali e ele precisa de um hardware externo que vai estar lá na placa-mãe, que vai ainda ser acrescentado a ele para ele executar o trabalho, certo? Você tem placa de vídeo, você tem banco de memórias, você tem os CIs que vão fazer a comunicação com os HDs ou com os SSDs, né? Você tem tudo vai estar ali para poder você ainda trabalhar no microprocessador. O microcontrolador, praticamente tudo já está cá dentro. Eles são mais completos e você vai entender isso agora. Aqui você tem uma aplicação, por exemplo, aqui é um gadget, uma placa que é controlada aqui por esse microprocessador que está aqui, né? Ela tem lá a função dela e você vê que os periféricos que estão aqui fora praticamente não são para fazer o processador funcionar, não, são para dar conta de atender aquilo que está alimentando essa placa em termos de informações, em termos de energia, em termos de dados. Então isso que está aqui fora praticamente
não está fazendo o processador em si funcionar, mas sim está aqui para injetar ou receber informações do processador e executar algum serviço. Eu vou usar um exemplo agora de um processador, um microprocessador que é de uma linha da Atmel, que é o ATmega 328. Eu não sei se vocês já escutaram falar em Arduino, né? Muitos de vocês já devem ter escutado e sabem o que é, e outros provavelmente não. Mas o Arduino nada mais é do que uma placa de circuito impresso, onde está presente o nosso microcontrolador, quero dizer eu, desculpe, ATmega, né? Esse, no caso do Arduino Uno, que é um dos modelos do Arduino, é exatamente o Arduino 328, tá? E para que serve isso, né? Ele serve para você desenvolver projetos diversos. Você pode fazer projetos diversos. Você pode fabricar aqui com esse microprocessador portões inteligentes, coisas para a indústria, movimentação de máquinas, drones. Você pode fazer drones com esse microprocessador. Você pode fazer muita coisa. O que der asas à sua imaginação, né? Apesar de serem microcontroladores assim, limitados, com pouca memória, não tem muita memória, não tem grande capacidade, mas ele tem muita versatilidade, e nós já vamos entender isto, tá? Este aqui e este aqui são o mesmo microcontrolador, tá? Só que esse aqui está num invólucro e esse aqui está no outro invólucro, mas são exatamente o mesmo controlador. Tá vendo aqui, ó? 328P, 328P. É o mesmo controlador. Tudo que esse faz, esse aqui também faz. As portas que esse tem, essas portas aqui também tem. Ok? Vamos conhecer então um pouco melhor esse microcontrolador Atmega 328. Aqui, eu não consegui imagem melhor que essa, tá? Mas eu quero que vocês prestem uma atenção interessante aqui. Aqui eu tenho esse pino 7 e o pino 8, que são alimentação e GND, que por acaso também estão presentes aqui no pino 20 e no pino 22. Então temos 4 pinos dele aqui, 8 e 22, que são o GND, e o 7 e o 20, que são a alimentação. Ok? Se eu não me engano, eu agora não me lembro do ATmega, não adianta. E temos mais 2 pinos aqui, que é para conexão do cristal. Eu aqui pela imagem não estou me lembrando agora qual é. Ah, sim, é o 9 e o 10 aqui. O 9 e 10 é para conexão do cristal. Então, esse processador aqui, se você ligar o cristal nele e alimentá-lo, ele está funcionando. Perceberam isso? Se eu alimentar ele com positivo, com negativo, e colocar o cristal dele, o cristal que é determinado para a velocidade dele, tá? Aqui entre o pino 9 e 10, esse menino aqui já está funcionando. Já está pronto para funcionar. Agora, ele só não vai executar nenhuma função. Por quê? Microprocessadores, eles necessitam que você os programe. Lembra aquelas instruções de arquitetura? Pois bem, no microprocessador, você é que vai dar as instruções para ele. Você que vai programar. Ok? Ah, Urbano, isso é complicado. Não vou dizer que é simples, mas não é complicado como você pensa. É bem mais simples do que você pode imaginar. Aqui está uma placa do nosso Arduino Uno. Vejam aqui o nosso ATmega 328. E você vê que o ATmega 328 aqui está colocado numa placa que tem poucos componentes. Então aqui um cristal, certo? Tem aqui esse cristal aqui,
Vocês estão vendo? E tem mais o que? Tem aqui um componente que nós já vimos, que é um interpretador de USB. Aqui temos uma entrada USB, né? Temos uma entrada USB. E tá vendo aqui que tem o RX e TX saindo aqui do nosso interpretador? Ou seja, vem para esse interpretador e tem o RX e TX que vai nos alimentar aqui, através da USB, a informação que vem do meu USB para o nosso microcontrolador. Fora isso, o que nós temos aqui? Temos essas conexões todas aqui da placa, que são as entradas e saídas. Tá vendo aqui, ó? Aqui de A até A0 a 5, tá? E aqui de 13 até 0, outras entradas aqui também. O que isso quer dizer? Que se eu quiser programar, por exemplo, uma caixa d'água para encher de água, e depois essa caixa d'água, quando estiver cheia, parar de encher, e quando ela estiver na metade da água, eu quero que ela volte a encher de novo. Eu tenho que colocar um sensor no meio da minha caixa d'água. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui um ponteiro para vocês entenderem. Eu tenho aqui minha caixa d'água, né? Eu aqui no meio da caixa d'água vou colocar um sensor para me dizer que a água está abaixo do meio. E vou colocar aqui na parte de cima da caixa d'água um outro sensor me dizendo que a caixa está cheia, né? E aí vou ligar esse sensor aqui no nosso... Qualquer pino aqui, eu agora não vou fazer nada. Vou botar o sensor aqui no pino 7 e vou botar um outro sensor aqui no pino 4, por exemplo. E lá no meu programa, eu vou dizer assim, aqui eu vou botar um motor, uma bomba, né? Uma bomba d'água, né? Vamos dizer assim que aqui tem um cano que entra e que vai lá encher a água na minha caixa d'água, né? E essa bomba eu vou ligar, não a bomba direto, mas vocês já entendem, eu vou ligar ela, o circuito da minha bomba, eu vou ligar lá no pino 2, por exemplo. Eu já tenho aqui um controlador para minha caixa d'água. Ah, Urbano, não é tão simples assim. Sim, mas isso é para vocês poderem entender a lógica de um microprocessador. Aqui dentro do meu microprocessador, o que meu programa vai dizer? Que quando eu estiver ligado, quando a minha plaquinha for ligada, eu vou estar sempre olhando esse nível. Se ele estiver sem água, tá? O meu programa vai dizer exatamente isso. Que se ele estiver a 0, ou seja, sem água, a minha bomba liga, né? E vai me dizer também que quando esse sensor daqui estiver tocando na água, a minha bomba desliga, né? E ele vai ficar o tempo todo executando essa mesma rotina. Aí minha água vai descendo. Ela está aqui no intermediário. Aqui deixou de ter água. Mas lembra que o meu aqui embaixo ainda tem água, então ele não liga a bomba. Agora, quando a água descer aqui para baixo, entendeu? Para baixo do meio, por exemplo, esse meu sensor aqui vai dizer, já não tem água. Aí minha bomba vai ligar de novo, tá? E quando chegar lá em cima, esse aqui vai dizer, já tem água aqui. A minha bomba desliga de novo e vai ficar esperando até que esse aqui não tenha água para fazer. Ah, mas ele não vai ter capacidade de alimentar a minha bombinha? Não, mas ele tem capacidade, por exemplo, de alimentar um transistor, de alimentar um SR, de alimentar um FET, um circuito qualquer, de até fazer um transistor acionar se isso aqui for um motor maior, tá? Do transistor acionar um relé, por exemplo, entendeu? Ele aciona o transistor aciona um relé que vai me ligar a minha bomba. Isso vai depender da aplicação. Isso é só para dar um exemplo para vocês. E como é que eu programo ele? Esse Arduino aqui você programa pelo USB. Com o seu notebook, com o seu computador pessoal, até mesmo com o telefone, você consegue programar esse Arduino aqui,
usando linguagem C. Você consegue, não é uma linguagem complexa, é uma linguagem até relativamente fácil. Você consegue programar eles, tá? Então não é muito difícil. Quer ver uma coisa? Aqui nós temos um Arduino que está funcionando. Um exemplo para vocês verem em termos de complexidade. É a mesma placa, tá? Ela está desenhada aqui assim. É a mesma placa da outra. Essa aqui é esta placa aqui, tá? Isso aqui é uma protoboard. E esse Arduino aqui está funcionando como o quê? Como um VU de LEDs. Aqui já pode ligar direto, tá? O LED já pode ligar direto no Arduino, que ele consegue alimentar os LEDzinhos aqui, sem problema, tá? Até 20 mA ele alimenta tranquilamente. Então aqui temos um jack, que é para você ligar aqui o som. O som vem aqui no negativo e no meu pino 0, que é a minha entrada analógica, tá vendo? Esses pinos aqui são analógicos e esses aqui são digitais. Esses aqui, eles entendem níveis diferentes. Esse aqui é ligado ou desligado, né? E aí, eu dei uma instrução aqui para o meu Arduino, dizendo a cada nível que LED vai acender. E aí, conforme a música toca, o meu nível altera aqui. E alterando o meu nível, os LEDs vão piscando e vão acendendo como um VU de LEDs. Simples assim. Essa instrução de comando que vocês estão vendo aqui, se eu não me engano, não vai dar nem 10 linhas de programação. É simples. Então, quer dizer, é muito mais fácil. Então, para que serve os microprocessadores? Quando você quer desenvolver alguma coisa complexa o bastante, que você não possa fazer facilmente com uma placa só com transistores e capacitores e resistores, e com CIs que já existem no mercado, entendeu? Você usa um microprocessador, que ele vai o que? Facilitar a sua vida, porque ele tem capacidade suficiente de executar essas funções mais simples aqui. Você tem, por exemplo, até osciloscópios feitos com Arduino. E isso você tem até pronto já. Até esses programas você já tem encontra pronto. O Arduino, por exemplo, tem uma plataforma bem extensa, tem vários fóruns onde você pode ter acesso às programações já prontas, feitas. Entendeu? Estou falando isso não é para falar para você, dedique seu tempo para aprender o Arduino. Não, mas é uma coisa interessante de se aprender, tá? Inclusive, se vocês tiverem interesse, coloque nos comentários aí do vídeo, né? Se vocês gostariam, que eu posso até pensar abrir uma playlist aqui com coisas de Arduino, tá ok? Com projetos e coisas feitas com Arduino. Se vocês se interessarem, se eu ver que realmente tem muita gente interessada nisso, eu posso pensar em fazer. Sim? Então, entenderam a diferença de um processador para um microprocessador? Então, já estamos a um bom caminho. Bom, semana que vem vamos estar falando dos nossos CIs analógicos, né? E também de alguns CIs digitais. Tem alguns tipos que a gente já falou lá no vídeo 1 e agora vamos entrar em detalhes mais profundos. Esse sobre os microprocessadores eu botei na frente porque é o que tem mais teoria e é assim mais distante da área comum, né, de conceito de TV, de som, de projetos da linha branca, mas ao mesmo tempo são coisas que nós temos que saber para que o nosso universo fique dentro de uma situação mais contemporânea, porque hoje em dia a maioria dos equipamentos que nós vamos consertar terão sempre microprocessadores ou microcontroladores envolvidos. Não foge disso. Dificilmente hoje você vai consertar um equipamento qualquer que não tenha microprocessadores ou microcontroladores envolvidos. Ok? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família sinceramente em paz e saúde. E até semana que vem. Até lá!